Fala, meus queridos, tudo certo? Meu nome é Alexandre Lousada, você está aqui no meu escritório, neste canal que nós temos usado para falar sobre plantação de igreja, teologia e tudo mais. Esse é o segundo episódio dessa série que se chama Desvendando o Código da Missão, baseado no livro do Stetzer, Desvendando o Código Missional. Bom, no primeiro episódio nós falamos um pouco sobre a sociedade, como a sociedade mudou, tudo que nós enxergávamos sobre o cristianismo influenciando a nossa época está passando ou tem passado. E esse segundo capítulo, o Stetzer começa a nos mostrar da onde surge o chamado para a plantação de igreja e qual é a nossa verdadeira resposta diante desse chamado. Esse capítulo ele se chama então Como Desvendar o Código Missional, e aqui eu vou colocar Como Desvendar o Código da Missão. Certo? O Stetzer começa citando várias igrejas que tiveram sucesso ou conseguiram comunicar-se com a sociedade. E é interessante que ele começa o capítulo citando um exemplo assim de um pastor que chama o seu vizinho para tomar um café, mas na igreja, dentro da igreja tem uma espécie de cafeteria que serve um café e a pessoa pergunta, pô, quanto é que é esse café aqui? E ele diz, não tem custo, é um café de graça. Então a ideia é o quê? Tu quebrou algumas barreiras da pessoa, trouxe ela mais perto da igreja, através não necessariamente de Jesus, aí nós estamos falando da comunidade, não da teologia, não da igreja, mas da comunidade, através desse café. E ele vai citando vários exemplos, a igreja Mars Hill, do Driscoll, Mountain Lake, ele cita Saddleback, do Bill Hybels, ele vai citar Set Free, cita várias igrejas aqui, ele cita inclusive a North Point, lá dos Estados Unidos. E ele começa a falar então quais são as etapas que levam esse processo de descobrimento de chamado. Por quê? Porque plantar igrejas não é só você sim decidir como abrir um negócio. Agora eu vou abrir um negócio aqui, eu acho que precisa abrir uma nova igreja. Não. A igreja ela nasce de um desejo do coração, nasce de um clamor do coração. Isso é o que acontece com John Knox. Ele fala assim, Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Ele tinha um desejo, uma paixão pela Escócia, um clamor no coração dele pelas almas escocesas. O chamado para plantar uma igreja, ele nasce dessas lágrimas, desse lamento do plantador em ver um povo se perdendo, em ver um povo não adorando, não prestando culto a Deus. Então, como nasce o chamado para ser um plantador de igreja e como começar a desvendar o código missional? O Stetzer vai dar cinco pontos essenciais. O primeiro desses pontos, que é o que a grande maioria dos missiólogos vai falar, a respeito de plantação de igreja, necessita ter um chamado específico. Você precisa se sentir chamado. Algo tem que estar no seu coração queimando por isso. Por quê? Porque a convicção vai ser aquilo que vai te manter quando tudo der errado. A convicção vai ser aquilo que vai te manter quando todas as coisas não estiverem acontecendo conforme o planejamento, conforme o estudo que você fez, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, ser chamado por Deus. Segunda coisa, estudar a comunidade. E aqui nós temos que estar abertos a pesquisas de IBGE, a pesquisas de censo. Não só isso, ele cita o exemplo do Rick Warren, pastor da Saddleback Church, que ele vai fazer um estudo com seus vizinhos. Ele vai de porta em porta perguntar para as pessoas o que te afasta da igreja. Então ele perguntou, o que vocês acham do culto? Eles começaram a dizer, olha, o culto é chato, as pregações são muito teológicas, a gente não entende o que as pessoas falam, parece que não tem aplicação nenhuma para a minha vida diária. Depois, o que vocês acham da igreja em si? Pô, a igreja não é acolhedora, ela não comunica com a gente, as pessoas vão lá, ninguém fala com nós, então nos deixam constrangidos às vezes quando a gente vai. Outra crítica que ele achou das pessoas, a igreja está muito mais interessada no meu dinheiro do que em mim. Então, foi isso que ele começou a fazer para desvendar a comunidade. O que o Tim Keller fez? Ele ficou um tempo indo nos pubs em Nova York, tentando descobrir qual era a mentalidade nova-iorquina, quais eram os anseios, quais eram as dores dos nova-iorquinos, para que ele pudesse comunicar o evangelho da melhor forma. Então o segundo passo é estudar a comunidade. A terceira coisa que o Stetzer fala é analisar meios em que Deus está usando outras comunidades, ou comunidades semelhantes. Aí a gente pode pensar em contextos.
Por exemplo, eu não posso pegar e ir lá para uma igreja no sertão, ir lá estudar aquela igreja no sertão, saber o que os pastores, a liderança têm feito lá que deu certo. É outra cultura, é outra mentalidade de pessoas. As pessoas pensam diferente, são pessoas diferentes com anseios diferentes. O que eu preciso fazer? Analisar igrejas e ver modelos com que eu enxergo a minha visão, que são parecidos, onde eu possa encontrar pontos de ligação, ou entender o que eles têm feito lá. Pô, naquela igreja lá, na igreja X, aqui, por exemplo, a gente se baseia muito na Vintage, igreja Vintage de Porto Alegre, a pregação é desse jeito, o louvor é desse jeito, a característica dos membros são desse jeito. Então a gente começa a estudar igrejas que funcionam e que são parecidas com a nossa visão, para que a gente possa comunicar de melhor forma. A quarta coisa que o Stetzer fala é descobrir a visão específica que Deus está dando para você. Não adianta você fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V de igrejas. Não vai dar certo. Você precisa entender qual é a visão específica que Deus tem para o seu coração. A gente pode copiar métodos, mas esses métodos não serão aplicados porque as pessoas não são iguais, elas são diferentes. Algumas coisas podem dar certo, mas outras não. Olha o que o Stetzer diz aqui, ó. O Espírito Santo está revestindo de poder líderes que geram transformações para manifestar claramente o reino de Deus de maneira singular em cada comunidade distinta. Deus, através do seu DNA, da sua identidade, quer alcançar pessoas que só serão alcançadas através dessa sua identidade. Temos que ter essa visão ampla do que Deus quer. Essa visão, a identidade que eu tenho, que eu estou procurando, que eu quero trazer para a minha igreja. Essa é a visão que Deus sonhou para a minha comunidade. Então, isso tem que pulsar no coração do plantador. Qual é a visão que Deus tem para a minha comunidade? E o quinto passo que o Stetzer dá é o ajuste da visão à medida que se entende o contexto. Por exemplo, eu tenho uma visão de cultos que sejam pela manhã e cultos que sejam extremamente experienciais, com louvor duradouro, de 1 hora. Eu quero que as pessoas se entreguem em louvor. Eu quero que a palavra seja mais curta, de forma mais prática. E que meu culto tenha... A maior ênfase do culto seja oração e adoração. Ok. Então, quando eu começo a plantar a igreja, eu tenho músicos para fazer isso? Não tenho. Tá, então, talvez eu não possa aplicar essa identidade. Eu tenho uma forma de pregar clara, específica, objetiva. Eu consigo ligar pontos teológicos e verdades teológicas a ações práticas? Não. Então eu preciso mudar isso. Ou talvez prolongar isso, deixar isso mais para frente, postergar isso. O foco principal meu agora é fazer com aquilo que eu tenho o que Deus tem me representado. Eu quero criar uma comunidade assim? Então é o caminho para isso. Eu trabalho um pouco com louvor, começo a formar uma equipe boa de louvor e começo a propagar isso para a igreja. Igreja, no dia da visão, é interessante sempre você fazer isso. Um dia da visão, onde você pode explanar o evangelho. Agora começou o aspirador aqui, mas tudo bem, isso é vida de casado. Onde você pode explanar a sua visão para a igreja, para a comunidade e começar a formar novos líderes, então. Se uma igreja não analisa regularmente sua cultura, acaba se tornando uma cultura para si mesmo. Isso aqui é brutal. Se torna um condomínio, se a igreja não entende onde ela está inserida. Isso é uma outra coisa. Eu quero uma igreja que tenha 1 hora de louvor, um louvor experiencial e etc. Mas as pessoas da minha comunidade, elas são pessoas que são sentimentais, que são abertas a emoções, que conseguem explanar suas emoções de forma clara. Senão, dificilmente eu vou conseguir me comunicar com essas pessoas. Dificilmente o evangelho vai tocar o coração delas. Dificilmente uma mensagem mais emocional, voltada mais para a prática, vai ser também tão efetiva. Eu vou precisar ser mais racional, vou precisar me comunicar de forma mais racional, apresentar mais argumentos do que frases, trazer mais lições que sejam baseadas em dados, em funções, para que as pessoas possam compreender isso. Ambientes universitários são lotados disso. Então, gente, é isso. Eu quero terminar esse vídeo aqui. Tá muito longo. Então, assim, quero terminar com essa frase do Stetzer aqui, ó. Em vez disso, a igreja precisa se questionar com regularidade. Estamos proclamando fielmente a fé local em que nós nos encontramos hoje? Uma igreja será totalmente fiel quando for fiel ao seu Deus, às Escrituras e à sua missão no mundo. Certo, gente? Então, você já sabe, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo se você gostou, não deixe de comentar aqui, tá? E vamos seguir estudando esse livro juntos.
Desvendando o Código da Missional, essa série de vídeos que é Desvendando o Código da Missão, tá bom? Deus abençoe você, um abraço e até mais.